Um dia desses, eu vi um meme nos Threads, aquela rede social concorrente do X, ou X, ou Twitter, como você preferir chamar. Esse era o meme. Repare na diferença do e-comercial após o nome do tipo. Em C++, esse operador denota que estamos passando uma referência. Já eu vou explicar isso. Antes, vamos para uma outra rede social, o Reddit. No Reddit, eu vi essa pergunta. Qual conceito da programação você demorou mais para entender? Várias respostas mencionaram ponteiros, e já fiz um vídeo sobre isso. Uma das respostas me chamou a atenção por não somente mencionar ponteiros, mas trazer passagem por parâmetro e por referência. É um tema que causa certa confusão mesmo. A começar, que a terminologia usada não foi adequada. Não é passagem por parâmetro, é passagem por valor. O que a pessoa quis dizer foi passagem de parâmetro por valor e passagem de parâmetro por referência. Agora eu vou trazer mais um ponto. Quero que você tenha em mente que existe um outro conceito bem parecido com os já mencionados conceitos de passagem por valor e passagem por referência, que é a passagem da referência por valor. Como assim? Vamos por partes. Se você já programa, imagino que já tenha sacado o que eu quero dizer com parâmetros. São parâmetros de uma função. Quando estamos aprendendo a programar, criamos funções simples para entender o conceito de função, retorno e, é claro, os parâmetros. Nesse momento, em geral, passamos os parâmetros por valor. Esse é o tipo de passagem de parâmetro mais básico. Quando passamos um parâmetro por valor, uma cópia desse parâmetro é feita na memória e a função tem acesso a essa cópia. A função até pode alterar o valor desse parâmetro, mas estará alterando a cópia, e esse novo valor não será refletido na variável original. Vamos ver um exemplo. Vamos criar uma nossa função aqui. Ela vai receber um parâmetro inteiro. Dentro da função ela vai modificar esse parâmetro para ser, por exemplo, 2 vezes o parâmetro. Vamos exibir esse valor. E agora vamos comparar com o valor fora da função. Então temos aqui fora antes. Vamos chamar a função passando A e vamos exibir o valor do A depois da função. Antes de rodar, vamos pensar. O A começa valendo 1, então fora vai ser exibido 1. Ao chamar a minha função lá dentro, o parâmetro é multiplicado por 2, então dentro o parâmetro vale 2. Se o parâmetro fosse uma referência, o fora depois seria 2. Mas como a passagem é apenas por valor, o fora depois ainda exibe 1. Como esperado, fora antes e depois não houve alteração. Em C++, temos a passagem por referência. Em C# também, com o uso da palavra-chave ref. Mas vou simplificar com C++, que conheço melhor. Na passagem por referência, não é feita uma cópia da variável. Não é que o parâmetro aponta para a mesma variável naquele sentido de ponteiro que vimos no outro vídeo. O parâmetro é a outra variável. Se você assistiu ao meu vídeo sobre ponteiros, sabe que isso significa que compartilham o mesmo endereço de memória. É como se fossem 2 nomes para uma variável só. Então, quando a função altera o parâmetro, essa alteração se reflete na variável original. Agora vamos demonstrar a passagem por referência. Vamos aproveitar nosso mesmo código de passagem por valor e transformá-lo em passagem por referência. Para isso, a gente só precisa fazer uma coisa. Adicionar esse E comercial aqui. Em C++, com a adição desse E comercial, isso significa que tanto o parâmetro quanto a variável vão ocupar exatamente a mesma área da memória. É como se parâmetro fosse simplesmente um outro rótulo para a mesma variável, um outro nome para a mesma variável. Então agora, como vemos, fora da função antes era 1, dentro mudou para 2 e fora depois agora está valendo 2. Então o valor da variável foi alterado porque ela foi passada como referência. Quando eu aprendi Java, era comum ouvir que tipos primitivos são passados por valor e tipos complexos, ou classes, são passados por referência. Tipos primitivos são os básicos: int, float, char, long, double, etc. Tipos complexos são classes. Pode ser uma classe da linguagem, como ArrayList, ou uma classe que o programador definiu. O primeiro caso já vimos. É o tipo primitivo passado por valor.
Mas o que significa a passagem da referência por valor? Primeiro, embora em Java não haja uma forma de trabalhar com ponteiros diretamente, como em C ou C++, o fato de uma variável de classe, ou seja, uma instância, ser uma referência para o objeto, indica que, implicitamente, estamos trabalhando com ponteiros. Se você precisa de uma revisão, veja meu outro vídeo na descrição. Em Java, em vez de fazer uma cópia do objeto inteiro, o parâmetro é uma cópia da referência desse objeto. Isso significa que se o objeto for mutável e usarmos um método que mude esse objeto, o objeto original também será alterado. Vamos fazer um exemplo de passagem de referência por valor. Então temos um método adiciona, que ele pega uma lista e adiciona o elemento 1 a essa lista. Criamos uma nova lista, ela está vazia. Esse println tem que mostrar a lista vazia. Agora, vamos adicionar o elemento 1. E se repetirmos o println, agora essa lista não pode estar mais vazia. De fato, no primeiro momento a lista estava vazia e depois a lista não estava mais vazia. Porém, a referência em si é passada por valor. Se dentro do método tentarmos alterar para onde o parâmetro aponta, ou seja, tentarmos modificar a referência, essa alteração será perdida quando sairmos do método. Então vamos fazer um exemplo de passagem de referência por valor em Java. Declaramos a nossa classe do projeto, mas vamos declarar uma classe para a gente trabalhar com ela. Temos essa classe vazia. Vamos instanciar alguns objetos. Agora vamos chamar algum método passando os nossos dois objetos. E vamos novamente exibir o estado desses dois objetos. O que esse método vai fazer? Esse método vai tentar atribuir o O2 para O1, alterando assim a referência para onde O1 aponta. E aí, vai dar certo? Como esperado, esses são O1, O2 antes do método, O1, O2 depois do método. Ainda são objetos diferentes. Em C++, esse código Java seria equivalente a esse aqui. Vamos definir a nossa classe vazia. O nosso método vai receber dois objetos, duas referências. Vamos fazer uma referência apontar para outra. Vamos exibi-los. Depois da chamada do método, vamos exibir novamente os dados dessas variáveis. Como podem ver, antes da chamada, O1 estava nesse endereço terminado em 00, O2 em 10. Terminou, O1 continuou em 00, O2 continuou em 10. Porém, em C++ é realmente possível alterar a referência. Basta adicionar o e-comercial. Então agora, se rodarmos esse programa, as duas primeiras linhas de saída de tela, cout, tem que exibir valores diferentes e as duas seguintes tem que exibir valores iguais. Como previsto, os dois valores finais foram atualizados para o valor de O2.
E agora podemos entender o meme do início do vídeo. Essas são as diferenças entre as três abordagens. Resumindo, na passagem por valor, uma cópia da variável é feita. Na passagem por referência, as duas variáveis compartilham o mesmo endereço. E na passagem da referência por valor, o parâmetro recebe uma cópia do ponteiro, ou seja, ele armazena o mesmo endereço de memória, mas o parâmetro em si é uma variável diferente do original. Se você chegou até aqui, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe. Se ainda ficou com dúvidas ou tem algum ponto que gostaria de complementar, deixe um comentário. Obrigado e até a próxima.